Irmão Anthony, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui e a finalidade é levar informações para os crentes, a sociedade de uma maneira assim, generalizada. E também as nossas críticas e os nossos protestos com relação à má administração dos recursos, como a gente viu, como de toda a administração da igreja. Olha, hoje sendo 22 de setembro de 2025, dia 15 agora, próximo passado, faz exatamente um ano em que o templo do Engenho Jussara, na propriedade da irmã Cosma, foi violentamente destruído, depredado. Passado um ano, se você for lá, irmão, irmã, ministério, Pernambuco, Brasil, você vai encontrar a mesma situação. Mais degradado ainda vai estar o templo, porque está sem telhado, exposto a todo esse inverno que já está se findando hoje. Todos sabem que foi feito uma reclamação da justiça, houve a primeira audiência e até agora a audiência de conciliação, que não houve conciliação, e até agora a audiência onde o gestor presidente não foi, e essa segunda audiência não foi marcada. Não foi marcada. Então, até hoje, a irmã Cosma, de 75 anos, está lá no templo, sem instalações sanitárias, sem instalações hidráulicas, sem instalações elétricas, sem coberta, sem banco, sem nada. A propriedade é predada. Agora, antes de passar aqui para o nosso irmão Anthony, que ele viveu essa situação, ele foi lá comigo e ele vai discorrer aqui a visão de sobre tudo isso aí. Eu queria dizer o seguinte: como é que essa igreja tem essa gestão que faz essa violência, essa depredação, essa injustiça, e quer mandar missionários que só mandam os filhos, eu não vou cansar de dizer isso aqui, para Carolina do Norte e para Flórida, para Orlando, pregar o evangelho, quando aqui no interior de Pernambuco eles destroem o templo e ninguém se manifesta sobre isso? Eu quero a sua opinião nos comentários. Mas, irmão Edson, você foi lá comigo, você viu a situação deplorável em que deixaram o templo. Me diga a sua impressão sobre essa situação. Meu irmão Josué, a impressão que eu tenho hoje é de um terremoto que passou ali naquele telhado. Um vendaval, alguma coisa. Os sentimentos que eu tenho, meu irmão, é de tristeza. Porque é tão difícil você falar daquele assunto se referindo àquela família. Porque eu vi a irmã Cosma, aquela senhora já na idade avançada, e sua família passando por isso. Mas o que me chama a atenção, meu irmão, é o deboche que a gente vê. Que tipo de Deus é esse que eles cultuam lá embaixo? Naquele lindo palácio que fizeram. Agora, para quem? Para adorar quem? Acha mesmo que Deus está recebendo o trabalho desse povo lá de baixo? Porque enquanto vocês estão aí embaixo achando que estão ali trabalhando para Deus, lá em cima tem uma família que está chorando, que está sem dormir direito. A família toda está, até hoje, passando por muitos sentimentos ruins devido à invasão que vocês fizeram. É lamentável, meu irmão Josué, ver a família da irmã Cosma passar por aquela situação, enquanto outros ali ficam debochando, como já vieram nas minhas redes sociais, para falar algo desagradável. Meu irmão, eu peço a Deus que
trabalhe, intervenha no caso da irmã Cosma, porque aquele povo que fizeram isso, aqueles vândalos, eles de servo de Deus só tem um nome, Josué. É muito triste o que eu vi lá. Eu entrei ali e vi como ficou o templo, vi que não tinha telhado, banheiro tudo quebrado, os bancos não existiam mais. E elas estão assim até hoje, meu amado. Assim até hoje. Irmão Antônio, você falou do templo bonito que eles fizeram. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, amigos? Eles depredaram, derrubaram, mandaram aí que a gente publicou, o irmão Antônio publicou, outros canais publicaram. Mandaram uma retroescavadeira e um caminhão trucado para deixar só o terreno. Mas arrancaram a bacia sanitária, jogaram fora as calhas, a fiação saíram arrancando tudo. Os telhados eles tiraram e quebraram de baixo para cima. Foi uma verdadeira selvageria. E com 3 meses apenas começaram a construção, terminaram a construção e inauguraram um templo a 500 metros desse que eles depredaram. Agora, interessante é que eu fui lá com o irmão Antônio. A gente foi exatamente como registramos lá, mostrando que eles, apesar, de toda aquela destruição cá em cima, lá embaixo a 500 metros eles estavam trabalhando. A gente foi simplesmente registrar. E quando chegamos lá, nós fomos recebidos com uma violência sem tamanho. Não queriam nem os trabalhadores, obreiros dessa igreja. Não queriam nem que a gente encostasse. Mas a gente foi lá e filmou. Então, eles nos trataram como verdadeiros inimigos e até nos amedrontaram. Filmamos e voltamos. Quando chegamos no meio do caminho, exatamente a uns 250 metros, eu falei para o irmão Antônio, eu vou voltar lá. Irmão Antônio, irmão Josué, pelo amor de Deus, o senhor não vai. Estava ele e outro irmão. Eu nem contei isso aqui, agora estou contando. Eu disse, eu vou voltar sim. Não, irmão Josué, o senhor não vai voltar. O outro irmão abriu a porta do carro, saiu correndo, foi a pé, foi embora. Irmão Antônio disse, aí eu falei para irmão Antônio, eu vou voltar porque não foi para isso que eu vim aqui. Não foi para cometer violência, nem provocação e nem ofender aos irmãos, aos obreiros que estavam trabalhando. Então eu vou lá porque se necessário for, eu vou pedir desculpas a eles. Quando eu disse isso, o irmão Antônio se tranquilizou e disse, irmão José, então eu vou com o senhor. E fomos lá e conversamos com ele. Eles pensaram que a gente ia voltar para brigar, não, conversamos. Mostramos as razões pelas quais estávamos fazendo aquele trabalho e viemos embora. Mas eu queria que o irmão Antônio, nesse dia que ele foi lá embaixo com os trabalhadores, conte um pouquinho, irmão Antônio, das cenas que o senhor viu lá. Membros, diáconos e presbíteros, obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que segundo ele, estavam recebendo ordens da gestão principal. Irmão Josué, já falei no vídeo lá no canal que eu desci porque eu estava com medo que poderia acontecer. Já falei isso para outras pessoas. Porque do jeito que minutos antes aconteceu lá aquela desavença deles querendo bater na gente, eu fiquei com medo de o senhor descendo só, acontecer alguma coisa e não ter uma testemunha. Eu não disse para o senhor antes, eu acredito que não, mas eu desci por causa disso, meu amado. Porque do jeito que foi quando chegamos lá embaixo, que teve a confusão deles não quererem a gente tirar foto, me proibiram tirar uma foto no lugar onde seria este caça-níquel, esse templo que hoje existe lá. O templo de Zeus, de Dagon, porque o templo do Deus Todo-Poderoso, Pai de Nosso Senhor, ali não é, pessoal. Quando nós descemos, irmão Josué, eu pedia, suplicava a Deus
para que não houvesse nenhuma confusão, porque já tinha tido tanta confusão há minutos antes. Mas ali eu estava completamente nervoso. Não demonstrei para o senhor não ficar mais nervoso ainda. Não confessei para o senhor, estou confessando agora. Mas ali eu estava completamente com o nervo na flor da pele. E eu não posso ter esse tipo de sentimento. O senhor sabe por quê. Mas ali o senhor desceu e entrou naquela casa. Aí foi que eu fiquei com mais medo ainda. Porque ali eu tinha quase certeza que o senhor iria ser agredido. Porque aqueles homens, como eu vi minutos antes, quando a gente desceu, esta é a segunda descida que o senhor desceu do meio da ladeira. Mas na primeira vez, eu pensei que ali ia sair confusão e grande. E eu fiquei com medo quando o senhor desceu. E quando o senhor entrou naquela casa, eu digo, meu Deus, será que ele vai sair vivo? Porque devido à raiva, o ódio que aqueles irmãos estavam, do pessoal lá de cima e de nós, era muito grande, meus irmãos. Eu me recordo que quando a gente desceu pela primeira vez, teve um que disse, lá vem até deficiente trouxeram, que sou eu. Eu vi, irmão Jesus. Aí o Senhor entrou na casa e ali eu fiquei só pedindo a Deus que tivesse misericórdia, que acalmasse aqueles irmãos. Mas com alguns minutos o Senhor sai dali sem ser agredido mesmo. E ali eu vi que Deus estava com a mão sobre o Senhor. E sobre aquela causa, né? A gente sabe disso que Deus, Ele apazigua as guerras, né? As desavenças. Mas, irmão Josué, eu acredito que Deus pode trabalhar na vida daqueles irmãos bravos e eles aceitarem Cristo como seu Salvador. Porque se eles são mesmo servos de Deus, meu irmão, então aqui no bairro que eu tenho, então aqui no bairro que eu moro, não tem nenhum para evangelizar mais. Porque aqueles homens são piores do que o que tem aqui no bairro. Pois é, irmão. Então, irmãos, trouxemos, mas essa atualização, Engenho Jussara está lá, do mesmo jeito. Enquanto suas ofertas, seus dízimos, seus recursos, suas doações estão fazendo com que essa gestão mande lá para Carolina do Norte, para Flórida, para Orlando. E aqui no interior de Pernambuco, a sua irmã Cosma está lá de 75 anos, sem ter onde cultuar a Deus. Que Deus em Cristo a todos abençoe. Amém.